A primeira coisa que eu quero que você aprenda e compreenda é o que é missão. Preste atenção, isso é muito importante. Eu quero definir o que é a palavra missão. Muito se fala, né? Domingo de missão, né? Fulano tem uma missão. Mas o que significa a palavra missão? A palavra missão quer dizer um encargo, uma incumbência. Missão é um propósito, missão é uma função específica que se confere a alguém para fazer algo. É um compromisso, é um dever, uma obrigação a executar. Isso é uma missão. Por exemplo, se você trabalha numa firma, o patrão geralmente vai falar assim: olha, a sua missão aqui, se você for trabalhar numa área, por exemplo, de mecânica, e você é mecânico, logicamente o patrão vai falar assim: olha, a sua missão aqui é mecânico, você vai mexer com motor. Então o mecânico vai mexer na área de motor. Aí vamos ver que entra o outro nessa oficina também, e ele vai mexer na parte elétrica. Então a missão daquele que entrou não vai ser motor, ele vai mexer na parte elétrica. Vamos supor que é uma oficina que faz motor, faz parte elétrica e faz também a questão de funilaria. Então a função daquele que vai recuperar carros batidos é funileiro. Então missão é algo específico que todos nós temos na vida. Não tem como o ser humano não ter, ou seja, viver sem uma missão. Por quê? Quando eu falo assim, eu me caso, eu me casei, eu tenho uma família, eu quero falar hoje, pontuar sobre a família como uma missão. Quando a pessoa se casa, ela passa a ter uma missão. Que missão é essa? A missão de responsabilidade com a família. Não tem como a pessoa se casar e falar assim: olha, eu me casei, mas eu não quero responsabilidade. Eu me casei, mas você que se vira. A mulher fala para o homem, ou o homem fala para a esposa: eu me casei, mas você já sabia como é que eu era. Não é assim? Então, a missão é uma responsabilidade que todos nós temos que ter. No trabalho, na família, na escola. Um professor tem a missão, um professor de matemática, ele tem a missão de ensinar matemática. O professor de história, a missão dele é ensinar história. O médico especialista no coração, a missão dele é cuidar do coração. Então veja só que essa palavra missão, ela pode ser inserida em todas as áreas da sociedade. Quando a pessoa fala: minha missão, olha, eu agora me casei, eu tenho filho. Então a missão daquele pai, daquela mãe, é promover, é fazer com que o filho ou a filha seja conduzido da melhor maneira possível, né? Então como é importante a gente compreender a questão de missão. Aí você diria: mas o que tem a ver missão com a família? Muito a ver. Porque quando as pessoas elas desistem da sua missão de marido ou de esposa, tudo começa a dar errado, tudo começa a desintegrar-se, tudo começa a perder o foco. Então o Senhor Jesus, ele nos deu uma orientação através da sua palavra. Quando Paulo se converteu, após ter conhecido o Evangelho, quando ele estava indo no caminho de Damasco, Paulo se converteu. De um homem complicado, ele aceitou Cristo, e Paulo começou a pregar o Evangelho. E ele foi preso
em uma cidade, e chegando ali naquela cidade, ele foi colocado numa cela. E quando ele foi colocado naquela cela, havia do lado das celas de Paulo outros presos. Era Paulo e Silas que estavam presos. Estou falando isso para te mostrar como é importante a família. Como é importante a família. Paulo e Silas estavam ali naquela cela, e eles começaram, quando foi meia-noite, diz a Bíblia que eles estavam amarrados ali no tronco, mas eles começaram a glorificar, a louvar. Um cantava, o outro adorava, e de repente, no meio daquela dor de sofrimento, diz a Bíblia que a adoração de Paulo, o louvor de Silas, de ambos, chegaram até Deus. De repente diz a Bíblia que houve um terremoto naquele local, e as portas das cadeias se abriram. Só que tinha um carcereiro ali cuidando daqueles presos. Qual que era a missão do carcereiro? Cuidar dos presos. A missão do carcereiro era cuidar dos presos. E naquele momento que Paulo orou, as cadeias se abriram. Diz a Bíblia que o carcereiro entrou em pânico, porque se os presos fugissem, ele teria que pagar com a vida. As cadeias se abriram, teve um terremoto, um certo momento da madrugada. Os presos ficaram quietos no lugar, não saíram dentro da cela. O carcereiro, preocupado com aquele terremoto, que as portas se abriram, as cadeias se abriram, as fechaduras da cela se romperam. Diz a Bíblia que o carcereiro ficou desesperado, chegou para Paulo e Silas e falou assim: agora, o que eu vou fazer? Diz a Bíblia que ele pensou até em tirar sua própria vida, porque ele não sabia como que ele ia dar conta daquela situação. Paulo e Silas, usado por Deus, diz: olha, está tudo bem, ninguém fugiu, estamos aqui, inclusive os outros presos também estão aqui, está tudo bem. E de repente o carcereiro percebeu que Deus, na sua grandeza, Ele tem domínio sobre todas as coisas. O carcereiro, ele falou: Paulo, Silas, o que eu faço? Tamanha era a alegria dele ver que Deus havia preservado o seu trabalho, Deus havia preservado o serviço, a missão do carcereiro. Senão ele perderia o trabalho, era um carcereiro, ele ganhava, era o ganha-pão dele. Mas Deus abriu aquelas portas da cadeia, mas nenhum preso saiu do lugar. E ele, vendo aquela manifestação do poder de Deus, ele perguntou para Paulo e Silas: o que eu faço? O que eu faço diante dessa maravilha que Deus fez? Aí Paulo e Silas falaram: olha, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa ou a sua família. Olha como é que Deus se preocupa com a família. Olha como é que Deus, ele olha para a família de forma diferenciada. A vitória está na família. Não existe sucesso de uma esposa, não existe sucesso de um marido sozinho. A família é o meio pelo qual Deus quer derramar uma bênção sem medida, recalcada e sacudida. E muitas pessoas não têm entendido isso. É lógico que a família, a luta, a dificuldade, há uma diferença de personalidade, há uma diferença de comportamento. O esposo pensa de uma forma, a mulher pensa de outra. Aí vem os filhos. Mas vem cá, se a bênção está para a família, então cabe àqueles que fazem parte da família procurar um consenso, procurar conversar, procurar ter a humildade para reconhecer onde estão as falhas, ter facilidade de pedir perdão,
a coisa mais complicada e difícil hoje, às vezes a pessoa pedir perdão. Me perdoa minha esposa, me perdoa meu marido, me perdoa meu filho. Mas pai pedir perdão para filho, sim. Não é porque você é pai, você é mãe, que você vai estar sempre certo naquilo que você diz para seus filhos. Muitas vezes nós, como pais, nós cometemos falhas também. Então eu tenho que ter humildade para pedir perdão. E o perdão promove cura. O perdão promove uma mudança. O perdão faz com que haja paz onde não tem paz. Então a nossa missão maior é a nossa casa. Eu digo sem medo de errar, a família é a célula mais importante da sociedade. E hoje vivemos em uma época que muitas vezes a família, ela tem sido denegrida. Tem um problema na família, a pessoa já fala: eu acho que não vai dar para a gente andar junto mais não. Eu acho que é melhor você procurar o seu canto, você procura o seu caminho, que eu vou procurar o meu. Já deu para nós. Aí fica naquela ilusão de que vai constituir um outro relacionamento e que as coisas vão dar certo. Presta atenção: os mesmos problemas que você tem no relacionamento, você os terá no outro, talvez até triplicado. Então cabe a você que tem uma família procurar de forma espiritual. Lógico que tem coisas que você não pode espiritualizar, tem coisas que você não pode espiritualizar, tem coisas que você tem que ser conversar, falar abertamente e ter a coragem de entender que quando Deus falou para Abraão, em você eu abençoarei todas as famílias da terra. Então a bênção está para a família. E esse texto que eu li aqui, do episódio do carcereiro de Filipe, a gente percebe como que Deus já falou para o carcereiro: olha, crê no Senhor Jesus, tu e a tua casa será salvo. Casa quer dizer família. Então que nessa oportunidade, você que está aqui hoje de forma presencial, você que está escutando, ouvindo, participando, lembre-se, não existe vitória sem família. E a família, ela precisa entender isso. Logicamente, onde a família há responsabilidade, existe o pai, existe a mãe e os filhos. Os filhos também, desde pequeno, já precisam aprender a questão de responsabilidade. Os filhos, quando eles estão no ventre da mãe, a mãe já precisa conversar com a criança. Sabia disso? Que a mãe já precisa conversar com a criança. Sim, já começa no próprio ventre a educar, a falar. Às vezes a criança está muito agitada, ele: ó, filho, calma, mamãe está aqui. Aí a criança nasce. A Bíblia fala que o menino ou a criança que ela é entregue a si mesma vai dar trabalho. Por isso a Bíblia fala: ensina. Onde que vai ter o ensino? Família. Ensina a criança no caminho que ela deve andar, para quando ela estiver mais velha ou maduro, ela não venha se desviar. Quem está entendendo, diga amém. Veja que a família não é só responsabilidade da mãe, não, é você. Às vezes o marido fala assim: não, isso é com você, se vira com seu filho lá, você que tem que educar. Não, nem as tarefas do lar. Logicamente, se o lar está abastecido ou tem uma condição econômica elevada, muitas vezes ela tem condição de pagar uma secretária para cuidar ali dos afazeres do lar da casa. Mas quando isso não acontece, não custa nada o marido dar uma mão, os filhos ajudarem, e não deixar somente para a esposa, né? Os filhos estão grandes. Quando está pequeno, tudo bem, mas quando estão grandes, às vezes querem fazer do pai e da mãe um empregado, não ajuda com nada. Então, se a bênção é para a família, todos precisam estar atentos
a responsabilidade. Por isso, neste instante, eu trago esta palavra. Por que eu estou dizendo que a família é uma missão que você tem para com Deus? Porque se a sua família não está bem, tudo vai mal. Se a sua família não está bem, você vai mal no trabalho, né? Puxa, acabei o serviço agora, tem que voltar para casa. O que eu vou fazer lá em casa? Tá vendo? Porque a família, por mais problemática que ela seja, é um lugar de segurança. Se está passando por problema, primeira coisa, Deus. Se Deus falou para Abraão que nele a família seria abençoada, então você já sabe. Se você orar e falar: meu Deus, abençoa o meu lar, abençoa a minha esposa. Meu Deus, eu não consigo controlar os meus filhos tão grandes. Mas você pode orar. Você pode pedir: meu Deus, a minha esposa ela é complicada, meu marido é complicado. Se eu vou falar com ele, ele já briga. Você vai orar secretamente para ele, para: meu Deus, eu coloco aquele homem nas tuas mãos. Às vezes a esposa fala assim: meu bem, cuidado com as amizades. Se a família é uma missão, muitas vezes as más conversações vai destruir a sua família. O marido fala para a esposa: meu bem, cuidado com as amizades. Está entendendo? Porque as conexões erradas faz com que a família venha a ser depredada. O que é conexão? Alinhamento, amizade. Existem situações que a gente tem que desconectar de algumas pessoas. Não é brigar, desconectar. Porque se você continuar conectado com pessoas que não têm compromisso com a família, sua família correrá risco de ser destruída. Então, nesta noite, meu querido e minha querida, eu deixo essa palavra para você. Existem vários tipos de missões. Por exemplo, existem missões diplomáticas. Alguém vai para os Estados Unidos representar o Brasil, tem a missão de representar o Brasil nos Estados Unidos, missão diplomática. Existe a missão científica. Alguém tem a missão de descobrir a vacina para tal doença, igual está aí os laboratórios com a missão de descobrir a vacina que já descobriram, né? Existe a missão empresarial. Alguém tem a missão de fazer com que o comércio venha produzir para que as pessoas consigam trabalho e todo mundo ganhe. Uma missão. Tem a missão cultural e tem a missão de evangelizar, a missão de ganhar almas, a missão de você que já tem Cristo também influenciar pessoas, de você falar que Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo, a missão de testemunhar, a missão de dar bom testemunho no seu trabalho, com a sua vizinhança, a missão de chamar as pessoas que estão sofrendo, para que elas possam vir ouvir o Evangelho. Missão. Você traz, o pastor prega e vamos cuidar e a pessoa será abençoada. Quem gera ovelha é ovelha. Então temos que entender que nós não fomos chamados somente para comer o pão, ter Cristo no coração e pronto, não. A nossa missão, além de crer, é também evangelizar. Olha o que Jesus falou: ide por todo mundo.